Sejam todos bem-vindos à Igreja Presbiteriana Vinde em Vinhedo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, aperte o sininho para receber todas as notificações e compartilhe com um amigo. Esta é a exposição do livro de Josué. O vídeo já vai começar. O livro de Josué descreve o cumprimento das promessas de Deus ao seu povo. Ele narra a história daquela geração do povo de Deus que cruzou o Rio Jordão e entrou na Terra Prometida, ensinando as futuras gerações sobre como servir ao Senhor, seja nas batalhas, na fartura ou na vida religiosa. Por intermédio de Josué, Deus abençoou e conduziu o povo em direção à Santa Promessa, a conquista da tão esperada Terra Prometida. É um livro que fala sobre coragem, disposição, trabalho e, especialmente, fidelidade ao Deus da Aliança. Exposição do livro de Josué, vivendo em fidelidade às promessas de Deus. Josué 2, do 22 a seguir, está escrito assim na Santa Palavra do Senhor. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim os 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram, e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhe acontecera, e disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda essa terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão, e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas e sacerdotes a levam, partirei vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Feche seus olhos, baixe a sua fronte. Vamos orar. Deus, nós te louvamos por esse culto. E te agradecemos por esse espaço onde o Senhor é adorado em conformidade com sua palavra. Obrigado. Não é mérito nosso, é graça do Senhor. Pedimos apenas que o Senhor derrame dessa graça para que eu consiga transmitir a sua palavra e que nada venha me atrapalhar, nem os problemas e perigos do meu coração, nem os problemas e perigos que me rodeiam. Me ajude para que eu venha ser boca do Senhor nesta manhã. Eu oro em nome de Jesus. Amém. O povo de Israel havia acampado nas planícies de Moabe. O território era ideal para que se acampasse um povo tão numeroso como aquele. Como sempre, o povo estava assentado naquele lugar porque havia seguido as ordens estabelecidas por Deus. Colocaram as suas tendas, formaram um enorme acampamento que se estendia por toda aquela região. O povo era muito numeroso. Não se tratava de um acampamento de nômades, era muito maior.
era um ajuntamento diferente daqueles pequenos rebanhos que buscavam água junto ao Jordão. Israel era uma nação em movimento. 3 milhões de pessoas haviam acampado ao redor de Moabe. Alguns daqueles tantos haviam nascido no Egito há 40 anos atrás. Outros tantos haviam nascido no deserto. E pense comigo, irmãos, 3 milhões de pessoas, e grande parte dela nasceram no deserto, enquanto o povo se movia ao redor da península do Sinai. A escola da graça havia preparado toda aquela multidão. Eles estavam capacitados para adentrar a terra prometida. Era uma nação de gente disciplinada. Era uma nação de gente acostumada com privações. Aliás, afinal de contas, o deserto foi uma grande escola. No deserto, eles não aprenderam só com as privações, com as dificuldades. No deserto, eles aprenderam a depender de Deus. No deserto, eles haviam sido preparados para tomar posse da terra, e essa experiência de preparo, ela estava totalmente debaixo do cuidado providencial de Deus. De igual maneira, o povo havia aprendido a obedecer a Deus. Por meio das consequências do pecado, homens foram mortos lá atrás. Por meio da consequência do pecado, aquela geração que saiu do Egito, que era mais velha, não entrou na terra prometida. Você sabe da história. Todos aqueles maiores de 20 anos não entraram na terra prometida, com exceção de uns poucos que haviam sido fiéis ao Senhor. O povo havia aprendido a andar diante de Deus em obediência às leis de Deus. Haviam entendido que o sucesso estava em ser submissos a Deus, submissos à lei de Deus. O mesmo Deus, esse Deus que os tirou da terra do Egito, havia lhes dado no deserto a sua poderosa lei. E o povo, se obedecesse à lei do Senhor, havia de ser bem-sucedido. Esse povo, uma multidão de 3 milhões de pessoas, uma nação em movimento, devidamente organizado, sabia que eles podiam contar com a providência de Deus, desde que eles fossem obedientes à lei do Senhor. Em outras palavras, nós podemos dizer que o povo de Israel havia aprendido a viver corandeu. E essa palavra latina, corondeu, tem uma expressão profunda de promover a consciência de todos nós, de que todos nós devemos aprender definitivamente a viver diante de Deus, a viver corondeu, a viver na presença de Deus. Pode até parecer uma novidade para alguns de nós, ouvirmos falar de corandeu, de na presença de Deus, mas essa expressão que o povo de Israel havia entendido lá no passado, é a grande ideia do cristianismo. A grande ideia da vida cristã é que todos nós estamos corandeu. Todos nós estamos diante da face de Deus. Todos nós estamos diante da presença de Deus, da autoridade de Deus, e devemos viver para a glória de Deus. Abraham Kuyper, um teólogo de grande expressão, alguém a qual nossa igreja tem grande apreço, falecido, disse o seguinte: onde quer que o homem esteja, seja o que for que faça, ou no que aplique a sua mão, na agricultura, no comércio, na indústria, na sua mente, na arte, na ciência, na academia, na vida religiosa,
ele está, seja onde for, constantemente corandeu, diante da face de Deus. E por isso, deve obedecer estritamente a Deus e, acima de tudo, viver para a glória de Deus. O tema da nossa mensagem, nesta manhã, é um tema latino, que diz, ante mundum, diante do mundo, e corandeu, e na presença de Deus. Vamos olhar o povo de Israel diante do mundo, primeiramente. Veja comigo o versículo de número 22. Nós temos o povo, por meio dos espias, exposto à realidade do mundo caído. Versículo 22 diz que eles se foram, os espias que haviam sido escondidos por Raabe, que haviam sido protegidos por Raabe, que haviam sido orientados por Raabe para irem ao monte, estes espias foram obedecendo esta mulher e chegaram ao monte. E por que eles foram ao monte? Porque a Bíblia nos diz que eles estavam sendo perseguidos. Olha o versículo de número 22. Ficaram 3 dias até que voltaram os perseguidores. O mundo a qual os crentes vivem é um mundo recheado, permeado de perseguidores. A continuidade do texto diz, os perseguidores o procuraram por todo o caminho, procuraram por todo lugar. Irmãos, nós devemos entender que o reino de Deus, ele é tomado, ele é todo acompanhado de sofrimento, de angústia, de dor e de perseguição. Não estamos num mundo de delícias. Estamos vivendo diante de um mundo caído. E este mundo caído vai nos afrontar, vai nos perseguir, vai nos assediar em todo o caminho. Mas se nós olharmos ainda o versículo de número 22, o finzinho dele diz, porém, eles não os acharam. Essa é a dupla realidade. E todos aqueles que estão no caminho do Senhor devem esperar 2 coisas. Devem esperar perseguição e providência de Deus. Devem esperar profunda, ardente, terrível perseguição, mas ao mesmo tempo sensível, latente, presente providência de Deus. Esta dupla realidade jamais poderá nos servir de desculpa para deixarmos de tomar as medidas de segurança. E jamais deve nos servir de desculpa para não confiarmos na providência de Deus. Entenda bem o que eu quero dizer. O fato é, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, disse o Senhor Jesus. O fato é que nós seremos perseguidos, mas a mão do Senhor estará sobre nós. Pela mão do Senhor estar sobre nós, não podemos ser displicentes. Por sermos perseguidos, não podemos nos esquecer de que Deus nos protege. Não podemos tentar a Deus e não podemos negligenciar as tarefas que Ele nos deu. Versículo 23 diz então que esses homens, depois de 3 dias, voltaram bem-sucedidos do seu momento de escape ou do seu momento de refúgio, do seu momento de perseguidos. Desceram do monte, passaram aquelas terras, vieram até Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que aconteceu. Contaram de Raabe, contaram dos perseguidores, contaram do pacto que eles fizeram com essa mulher, de como eles disseram que o que salvaria essa mulher seria uma fita vermelha na janela. Contaram tudo. E disseram algo para Josué, que é importante que nós nos atentemos a isso. Olha comigo o versículo de número 24. Eles disseram a Josué, certamente, não é possivelmente,
não é talvez, é certamente, certamente, Josué, o Senhor nos deu essa terra em nossas mãos. Certamente, o Senhor há de cumprir a sua palavra. Certamente, o Senhor está conosco. Certamente, o Senhor, que é Senhor do tempo, que é Senhor do espaço, que é Senhor da vida, Ele nos deu a terra em que está Jericó e a terra de Canaã com todos os seus povos. E por que eles chegaram a essa conclusão? O texto nos diz: porque todos os moradores estão desmaiados. Diante do mundo que vivemos, temos a dupla realidade: perseguição de um lado e providência do outro. Não podemos ser guiados meramente pela perseguição, pois nos esquecemos de Deus. Não podemos ser guiados meramente pela providência, porque nos esquecemos da perseguição. Como então podemos ser guiados diante de um mundo caído? Diante da mensagem do Evangelho contida na Escritura. Voltem para o texto 24. A mensagem que os espias trazem não é: olha, Josué, fomos perseguidos e os perseguidores são terríveis, mas nós fizemos a nossa parte, nos escondemos, fomos diligentes, fizemos aquilo que tínhamos que fazer. Não é essa a mensagem dos espias. A mensagem dos espias não é: Josué, a mão providente do Senhor nos escondeu. E Josué, os nossos perseguidores passaram bem perto de nós, mas o Senhor nos escondeu de maneira miraculosa. A mão do Senhor esteve sobre nós. Também não é essa a mensagem. A mensagem está pautada na revelação de Deus, na promessa que Deus havia dado para Abraão, para Isaque, para Jacó, para José, para Moisés, que aquela terra seria deles. O povo de Deus enfrenta perseguição, é fato. O povo de Deus está guardado nas mãos do Senhor, é fato. Mas o povo de Deus só caminha debaixo da palavra do Senhor. Diante da palavra do Senhor, o povo de Deus avança. Diante das boas novas é que o povo avança. Diante da mensagem evangélica é que o povo de Deus caminha. O povo de Deus não caminha por causa da perseguição. O povo de Deus não caminha por causa da mão forte do Senhor. O povo de Deus avança, pautado na palavra do Senhor. Diante das boas novas, então, o que temos que fazer? O que o povo fez. O povo avançou. Olha comigo o versículo 1 do capítulo 3. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passasse. É interessante que Josué faz algo aqui extraordinário. O extraordinário de Josué não é levantar de madrugada. Muitos de nós levantam. Mas o extraordinário de Josué, e é aquilo que o texto parece nos dizer, é que ele primeiramente se levanta para buscar o Senhor. Esse levantou-se, pois, Josué de madrugada, é algo que nós vamos ver no Novo Testamento, na figura do Senhor Jesus, que antes de qualquer coisa importante, levantava-se de madrugada e buscava a face do seu Senhor. Josué é um tipo de Cristo do Antigo Testamento, e ele não poderia ser um líder se não fosse um líder pautado na palavra do Senhor e na dependência do Senhor. Josué se levanta de madrugada. E após ele, todos os filhos de Israel, então eles partem de Sitim e vão até o Jordão. Eles param diante das margens do Jordão, de um desafio natural. E aqui é extremamente interessante, pois os homens só podem vencer a natureza, seja esta do mundo ou a própria, se eles tiverem uma dependência absoluta do Senhor. O que eu quero dizer? O Jordão aqui talvez possa representar os pecados, o mundo, a queda. E nenhum de nós
será suficientemente capaz de superar o Jordão da nossa existência sem antes vivermos uma vida coram Deo. Eu vou entrar no significado de coram Deo e vou esmiuçá-lo logo mais. Antes disso, algumas coisas precisam ser ditas mais uma vez. Em primeiro lugar, o que define a realidade do povo de Deus é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é que determina que o povo de Deus avança. Em segundo lugar, o povo de Deus é um povo. E talvez você diga, pastor, é óbvio, o povo de Deus só pode ser um povo. Eu sei que você entendeu o que eu quis dizer, mas talvez há algo que não seja capturado na primeira vista. O povo de Deus nunca é um indivíduo sozinho. Olha o texto do capítulo 3, versículo de número 1. Tendo Josué e todos os filhos de Israel. Irmãos, entendam, o povo de Deus é um povo comunitário. O povo de Deus é um povo coletivo. O povo de Deus é uma assembleia. E por que eu quero dizer isso? Para te dizer que desigrejamento não é igreja. Desigrejamento não é evangelho. Desde os tempos antigos, o povo de Deus se reúne coletivamente, vive uma vida comunitária, não em si mesmada, partilhando das coisas que possui, partilhando daquilo que os outros possuem o tempo todo. O povo de Deus é sempre um povo, o povo de Deus nunca é um indivíduo. Em terceiro lugar, o povo de Deus não teme o mundo e suas dificuldades, mas ele também não ignora o sofrimento. Os espias se esconderam durante 3 dias, eles não são loucos, eles não saíram por aí fazendo um alvo no peito, dizendo, estamos aqui, venha nos prender. Não foi isso. Há dificuldades no mundo e o povo de Deus sabe disso, o povo de Deus não é tolo, o povo de Deus não ignora o sofrimento, o povo de Deus não ignora a perseguição. Mas ao mesmo tempo, o povo de Deus, que é igual a todo mundo, que come, bebe, dorme, que tem sede e sono, que tem amores, paixões, jamais se esquece que vive em missão. Olha o versículo 1. O povo sabia que tinha uma missão a se cumprir. Eles tinham que ir até o Jordão. Eles tinham que avançar. Eles não ignoraram os perseguidores, não ignoraram o mundo, não ignoraram o sofrimento, mas não desistiram da missão. O povo de Deus tem uma missão, e a sua missão é viver para a glória de Deus. Agora, como nós devemos avançar? Nós devemos avançar coram Deo. E o que é coram Deo? O que é essa ideia teológica de viver na presença de Deus em todo o tempo? O que é esse conceito? Esse conceito diz que toda a vida é vivida diante de Deus. Todos os meus atos, os seus atos, toda a nossa existência, ela é uma existência coram Deo. Ela é uma existência diante de Deus, ela é uma existência na presença de Deus. Coram Deo é diante da face do Senhor. O povo de Israel havia entendido isso, e as suas práticas demonstram esse entendimento. Qual era a primeira característica desse povo que vivia diante de Deus? Olhe comigo o versículo 2 até o versículo de número 4. Sucedeu ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo, povo santo de Deus, quando vocês virem a arca da aliança do Senhor, a arca do pacto, a arca de Deus, a arca que os levitas e sacerdotes estão levando, somente aí nós partiremos, somente aí nós avançaremos. Somente após esse fato, nós daremos continuidade na nossa jornada. Contudo, há de existir entre vós e a arca cerca de 2.000 côvados. Não chegueis próximos a ela. Aqui o que o texto está nos dizendo é que o povo tinha que estar a 1 quilômetro de distância da arca. O povo não podia chegar perto da arca, o povo não podia tocar a arca, o povo não podia contemplar a arca. A arca deveria ser seguida, mas acima de tudo,
A arca, que significa a presença de Deus, deveria ser temida. O que é viver corandeu? É viver uma vida que teme a Deus em toda e qualquer circunstância. Irmãos, entendam bem isso. Quando eu lido com minhas finanças, quando eu lido com o meu relacionamento conjugal, quando eu lido com os meus amores, meus afetos, quando eu lido que aquilo que meus olhos veem trazem para o meu coração mensagens, quando eu lido com as coisas desse mundo, eu devo ter a mente clara e límpida com a verdade de que Deus e de que eu estou diante dele e Deus está diante dos meus olhos. Não é possível aprendermos a vida cristã se nós não começarmos pelo temor do Senhor. A vida piedosa só pode existir debaixo do temor do Senhor. E o temor ao Senhor é a chave para a nossa existência cristã. A mensagem que Josué diz: a arca vai se levantar. A arca é a presença de Deus, a arca vai caminhar, não se aproximem dela. Não se esqueçam que Deus continua sendo fogo consumidor. Não se esqueçam que Deus continua sendo justo juiz. Não se esqueçam que de Deus ninguém zomba. Primeira característica daqueles que vivem corandeu é viver em temor ao Senhor. Segunda característica, versículo 4, o texto nos diz: haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela, não vos achegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo que haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Olha o que o texto está nos dizendo. O texto está dizendo que o povo não conhece o caminho pelo qual ele anda. O texto está nos dizendo que o povo de Deus eram como ovelhas sem pastor, que não sabiam ao certo o que deveriam fazer. Na internet tem um vídeo, mencionado inclusive pelo reverendo Paulo, certa feita aqui nesse púlpito, um vídeo em que uma ovelha é retirada da vala, e assim que ela é retirada da vala pelo pastor, a ovelha é solta, e a ovelha sai desembestada, desenfreada, e salta na vala e fica presa mais uma vez. Ela acaba de ser retirada da vala e volta para a vala. A Bíblia nos chama de ovelha e não é à toa. Há um certo nível de tolice em nós. Nós somos como a criança que, sentada na cadeirinha no banco de trás, questiona o pai sobre o caminho que ele está tomando. Pergunta para o pai: nós já chegamos? E o pai diz: não. Ele diz: você não se perdeu? E o pai olha para a criança e fala: meu filho, você não sabe o caminho do banheiro de casa. Como você ousa dizer que eu, que sou o motorista do carro, o chefe da família, o líder da matilha, como você ousa dizer que eu não sei o caminho que eu estou levando vocês? O povo de Deus precisa entender que corandeu só pode existir na vida daqueles que dependem do Senhor, daqueles que não sabem o caminho, daqueles que esperam para Deus trilhar. E, irmãos, há algo que nós devemos entender. Quando o arcanjo Miguel, que é um anjo de extrema importância, lutava contra Satanás, lá no monte, a respeito do corpo de Moisés, conforme nos diz Judas, lá no finalzinho do Novo Testamento, ele não ousou pronunciar juízo para Satanás, mas clamou que o Senhor o ajudasse. Pensa nisso. Um anjo da mais alta importância precisa da ajuda do Senhor, precisa depender do Senhor, precisa que Deus mostre o caminho. E nesse sentido, irmãos, por mais que você seja um cristão sábio, por mais que você seja um cristão poderoso na fala, poderoso na santidade, poderoso na piedade, por mais que você venha a ser um cristão com C maiúsculo, e eu faço votos que você se torne,
você nunca será um sujeito independente e que sabe todas as nuances do caminho, ou que conhece todas as curvas do caminho. Primeira característica daquele que vive diante de Deus: teme ao Senhor. Segunda característica daquele que vive diante de Deus: depende do Senhor. Terceira característica, versículo 5, olha comigo na sua Bíblia. Disse Josué ao povo: santificai-vos. Irmãos, esse talvez seja o maior perigo e a maior negligência da igreja evangélica dos dias de hoje. Nossos olhos são contaminados pela luxúria do mundo. Nossos ouvidos são perfurados pela vaidade do mundo. Nosso coração é rasgado no meio com todo tipo de lixo, de escória, de escarro advindo do trono de Satanás. Nos esquecemos que sem santidade ninguém verá o Senhor. Nos esquecemos que a santificação é uma característica central do povo de Deus. E aqui eu preciso fazer uma correção, e uma correção grave no entendimento de muitos, quanto à doutrina da salvação pregada na igreja presbiteriana. Nós, presbiterianos, somos calvinistas. Nós acreditamos que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, e se Deus nos escolheu, nada poderá nos separar da mão dele. Nada poderá nos arrancar da mão de Deus, ou do amor de Deus que está manifesto em Cristo Jesus. Nem a mim mesmo, nem eu mesmo poderei abrir os dedos do Senhor. E por isso nós dizemos que uma vez salvo, salvo para todo sempre. E os nossos opositores dizem: então tá bom, uma vez salvo, salvo para sempre, então eu vou viver do jeito que eu quero. E nós colocamos as duas mãos na cabeça e falamos: não! Pois o salvo se santifica, pois o salvo se mortifica, pois o salvo vive uma vida condizente com o Salvador. Não há salvação sem atos de santificação. Você pode conhecer tudo de teologia, você pode conhecer a Bíblia de capa a capa, se você não cheirar o doce perfume da santidade de Cristo, se você não exalar a separação com esse mundo, jamais você poderá ser contado entre uns eleitos de Deus. A salvação, a eleição se manifesta na santificação. E o que é a santificação? Bom, a santificação é um ato imediato. É claro que é um ato imediato. Sejam santos. Santificar é tirar as vestes sujas, tirar o pecado, abandonar aquilo que nos afasta de Deus. É uma atitude imediata, radical. Se a bebida alcoólica te faz pecar, abra suas garrafas, jogue fora. Se a internet te faz pecar, jogue ela fora. Se o seu temperamento te faz pecar, lute com ele e o agrida, feche os seus punhos e esmurre a sua carne. É um ato imediato. Mas ao mesmo tempo é um ato progressivo. Um cristão disse alguma vez alguma coisa mais ou menos assim: eu não sou o que eu devo ser. Eu não sou o que eu quero ser. Eu não sou o que eu posso ser. Mas certamente eu não sou o que eu era. Eu não sou o que eu devo, eu não sou o que eu quero, eu não sou o que eu posso. Eu ainda não me tornei tão santo quanto eu queria. Eu ainda não consegui fazer jejum de 2 ou 3 dias. Eu ainda não consegui ler a Bíblia toda. Eu ainda não consegui começar o meu dia orando ao Senhor. Eu ainda não consegui ser tão crente assim. Eu ainda não consegui dar esmola aos pobres, mesmo que eles venham a usar droga. Eu ainda não consegui ser tão generoso e tão dadivoso para abrir a minha casa e receber os meus irmãos como se recebesse ao próprio Cristo. Eu ainda não consegui. Contudo, é uma obra progressiva.
A santidade é leve porque ela é contínua. E o fato dela ser contínua faz do ato em si um ato leve. A marca dos discípulos é a santidade. A santidade é sempre imediata. Santificai-vos hoje, disse Josué. Mas ela é uma obra progressiva. Sejam santos pela vida toda. E por que o povo de Deus deve ser santo? E essa é a terceira marca daqueles que vivem corandeu. A primeira é temor, a segunda é dependência, a terceira é santidade, a quarta é crer. Sim, crer no poder de Deus. Olha o que diz o texto. Josué falando com o povo, disse Josué ao povo: santificai-vos. Santificai-vos por quê, Josué? Porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Viver corandeu é acreditar no poder de Deus e no milagre sempre. Eu disse essa semana, copiando a fala de um irmão em Cristo, que é pastor de uma igreja aqui em Vinhedo. E esse irmão em Cristo, nós nos reunimos para falar de missões, para falar do Evangelho, da expansão do Evangelho. E esse irmão trabalhou com os Yanomamis durante 10 anos, ele viveu com os Yanomamis. E quando eu falei para ele que de uma maneira misteriosa, Deus estava me levando para trabalhar com indígenas, e todo teólogo, todo pastor de gola clerical vai fazer o quê no meio dos índios? Nos índios eles têm que ficar tudo pelado, o senhor vai com essas roupas litúrgicas. Não parece mesmo que eu estou ligado com essas coisas? Na Páscoa, se Deus quiser, nós pregaremos de toga genebrina, pregaremos no rito genebrino antigo. Como é que você trabalha com índios? Foi aquilo que passou pela cabeça dele, e aquilo passou pela cabeça dele, e ele manifestou aquilo na oração ao Senhor, e o que importa não é a minha história nem a dele, o que importa é a oração que ele fez. E a oração diz assim: Deus, eu não sei porquê, eu ainda me surpreendo com o seu poder. Eu não sei porquê, eu ainda tenho surpresas com o que o Senhor faz. Mas é normal, Deus, porque sou um pecador. E é normal do Senhor fazer coisas extraordinárias. Se você não crer, meu irmão, você nunca compreenderá. Grave isso. Não é compreender para crer. Afinal de contas, a sua mente é tão afetada pelo pecado quanto a mente de um pardal. E, em certo sentido, os efeitos do pecado são tão nefastos que te aproximam à bestialidade de animais. Não é a sua mente que compreende para depois você crer, é o seu coração que crê para depois você compreender. E gente que vive diante de Deus acredita no milagre, mesmo diante das circunstâncias fechadas, mesmo diante das circunstâncias opostas. Sabe, irmãos, há duas coisas que todo crente precisa fazer, Martinho Lutero disse. E há duas coisas que todo crente tem que fazer sozinho. Você não pode fazer isso comigo ou dependendo de mim. Você tem que fazer isso sozinho. A primeira coisa que você tem que fazer sozinho é morrer. Tome a tua cruz, morra e siga o Senhor Jesus. Não dá para eu morrer por você. Não dá para você morrer por mim. Não dá. Morrer é uma coisa que se faz individualmente. Segunda coisa, crer é uma coisa que se faz individualmente. Aqui, adolescentes, jovens, vocês não podem viver na crença dos seus pais. Vocês não podem se esconder porque seus pais são crentes. Vocês têm que aprender a crer. Quarta marca de gente que vive diante de Deus, ele acredita. Ele é até um pouco tolo, é verdade, mas ele acredita que a Virgem deu a luz, ele acredita que a sombra do sol retrocedeu. Ele acredita que o Senhor Jesus vai voltar. Ele acredita que mortos não são tomados pela tumba definitivamente. Ele acredita que sepulcros vão abrir. Corandeu é acreditar no poder de Deus. Quinta característica. Josué fala aos sacerdotes, versículo 6, e diz: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo.
Que cena linda, que cena maravilhosa. 3 milhões de pessoas se colocando em pé, a arca da aliança sendo levantada, o povo erguendo os braços e cantando ao Senhor. O livro de Números nos diz que quando a arca era levantada, o povo cantava. Quando a arca se repousava, o povo cantava. Quinta característica do povo santo de Deus. O povo santo de Deus adora a Deus, corandeu, adora a Deus todos os dias. Ele adora a Deus quando ele vai para o trabalho, ele adora a Deus quando ele almoça. Irmãos, vamos dar um exemplo de adoração a Deus quando alguém almoça. Eu vou dar um exemplo negativo que não fui eu que vivi. Um pastor foi almoçar com um pastor mais velho. E esses 2 pastores eram da igreja presbiteriana. E chegou o prato de comida. O primeiro pastor pegou o garfo e faca e já pôs o prato e já comeu. E o pastor mais velho ficou olhando para aquela cena, fechou os seus olhos, pôs as 2 mãos ao redor do prato e fez a seguinte oração: Senhor Deus, não me permita que eu seja como as bestas feras que comem sem dar graças. Me ajude a te adorar em toda e qualquer situação. Obrigado pelo alimento, em nome de Jesus, amém. Imagina o outro comendo, né? Isso aconteceu, isso é verdade. Dá para dizer até o nome dos pastores, mas eu não vou citar o nome de ninguém. O povo de Deus adora a Deus num prato de comida. O povo de Deus adora a Deus dentro do carro. O povo de Deus adora a Deus dentro do trabalho. O povo de Deus adora a Deus quando brinca com as crianças, quando vai na reunião de pais. O povo de Deus adora a Deus em meio das dificuldades. O povo de Deus adora a Deus. Irmãos, entendam uma coisa: há muito mais alegria restauradora em 5 minutos de adoração do que em 5 noites de folia. Quem disse isso foi A.W. Tozer e ele está certo. Há muito mais alegria em 5 minutos de plena adoração. Eu te adoro, Senhor. Uma musiquinha viralizou esses dias. Um menino africano com as roupas surradas, cantando em inglês e diz: eu te adoro, Senhor, pelo sol, pela comida. E essa musiquinha viralizou. Isso deve ser a nossa prática. Corandeu é adorar a Deus em toda e qualquer circunstância. E uma coisa, irmãos, a gente precisa saber: adoração não faz parte da vida, adoração é a vida. Não, adoração não faz parte da vida. Eu vou na igreja, então o domingo é dia da adoração. Não, a adoração cristã é a própria vida. O texto continua nos dando a 6ª característica. Primeiro é temor, segundo é dependência, terceiro é santidade, quarto é crer, é fé no poder de Deus, a quinta é adorar e a 6ª é esperar. O povo de Deus é um povo paciente. Olha a continuidade do texto. E falou aos sacerdotes dizendo: levantai a arca e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Levantaram a arca e foram andando. Até que tudo isso acontecesse, o povo de Deus esperava pacientemente. Esperei com paciência no Senhor, e Ele atendeu a súplica do meu coração. O Senhor Jesus esperou pacientemente o seu momento. Lembram do primeiro milagre que o Senhor Jesus faz? O primeiro milagre que o Senhor Jesus fez foi transformar a água em vinho. E então Maria chegou até o Senhor e disse: Jesus, acabou o vinho. A resposta de Jesus parece ser grosseira, mas ela não é. Ele diz: que tenho eu contigo, mulher? Essa é uma forma hebraica comum de tratar, de se falar. Ainda não é o meu tempo. É isso que ele quis dizer. Calma, controle a sua ânsia. Não chegou a minha hora. Mas Jesus dizia da forma com que ele seria glorificado. Jesus falava no primeiro milagre que ele fez sobre a cruz. O povo de Deus espera, tem hora para falar, tem hora para abraçar, tem hora para chorar.
O povo de Deus espera, tem hora para todas as coisas, tem hora para tudo. Aqui o povo de Israel está esperando a arca andar. Está esperando a arca andar. O povo não só espera, mas o povo segue. E aqui é a sétima característica. O povo de Deus, que vive diante de Deus, espera em Deus, mas também segue os passos do Senhor ligeiramente. Segue os passos do Senhor e correndinho. O povo de Deus espera, mas assim que o Senhor dá o caminho, ele corre ligeiro. O povo de Deus andou depois da arca, o povo de Deus caminhou de maneira obediente após a arca, o povo de Deus com amor sincero, com o coração cheio de amor, obedeceu a Deus, seguindo a arca. Recapitulando tudo, no Antigo Testamento o povo vivia diante do mundo, e diante do mundo temos perseguição e temos a providência. Mas avançamos debaixo da promessa de Deus. Avançamos como povo. Não negligenciamos o sofrimento do mundo. Respeitamos ele, mas sabemos que temos uma missão e nada pode nos parar. Mas também vivemos corandeu. E corandeu é viver temendo a Deus, é viver dependendo de Deus, é viver em santidade diante de Deus, é acreditar no poder de Deus, é adorar a Deus, é esperar em Deus e é seguir os passos do Senhor. A grande pergunta é: se hoje nós não temos mais a Arca da Aliança que mostra a presença de Deus nos nossos dias, como é que podemos ter certeza de que Deus está conosco? Essa é a primeira pergunta. Mas antes de respondermos essa, que é a mais importante, será respondida no final, devemos responder como podemos viver corondeu diante dos nossos dias ou diante da nossa realidade. Como podemos ter a certeza de Deus é a segunda pergunta. A primeira pergunta é como é que podemos viver corandeus hoje. Em primeiro lugar, precisamos saber o que a arca significava. A arca era o sinal visível da presença de Deus. A arca é chamada arca do testemunho, arca do concerto. A arca da aliança guardava os símbolos do povo de Deus. E que símbolos eram esses? Eram 3. Dentro da arca estavam os 10 mandamentos. Dentro da arca estava a vara de Arão, o seu bordão. E dentro da arca estava o vaso de maná. O que a arca significava? A arca significava a lei de Deus, o testemunho de Deus, a aliança com Deus, e essas coisas apontavam para a presença de Deus. Mas a arca apontava para uma outra coisa. A arca era um tipo de Cristo, e nós não podemos negar os símbolos contidos na arca. A arca era de madeira, revestida de ouro. O Senhor Jesus era de carne e osso, mas ao mesmo tempo era Deus conosco. A arca tinha o pó da terra e a glória do porvir. Esse é o Senhor Jesus. As tábuas da lei mostram o desejo do Senhor por pessoas que o obedeçam. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus foi obediente até a morte. A lei de Deus não era algo externo ao Senhor, era algo interno a Ele. Ele obedeceu à lei do Senhor, e aqueles 10 mandamentos apontavam para aquele que haveria de vir e obedecer plenamente à lei de Deus. E o maná apontava para o pão da vida. O Senhor Jesus diz: eu sou o pão da vida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, jamais sentirá fome. O bordão de Arão que estava lá dentro apontava para o sumo sacerdote, apontava para o Senhor Jesus, aquele que apresentaria o sacrifício perfeito. E a cobertura da arca? A cobertura da arca era a tampa da propiciação. Ali os querubins olhavam para o sangue do cordeiro que seria derramado. A tampa da arca apontava para a morte de Jesus. Os querubins olhavam para a frente, olhando para o sangue de Jesus, ali na arca. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava na arca da aliança, sobre a arca. E os querubins não estavam mais com a espada desembaiada, como estavam no Éden.
No Éden, os querubins desembainharam a espada. Ah, irmãos, aqui só um detalhe, tá? Às vezes nós temos crentes que são contra o uso de armas. Nós temos que tomar muito cuidado com algumas coisas que passam na nossa cabeça, porque o inventor das armas é o Senhor Deus. No Éden, nós temos 2 querubins com espadas. Não se esqueça disso jamais. Quem dá a espada na mão de querubim é o Senhor Deus. Somente depois do capítulo de número 3 é que os homens vão fazer armas. Ok? Só um detalhe. Volta para o texto. Lá no Éden, eles estão armados. Aqui na tampa, eles estão desarmados. O que isso significa? Que a tampa da propiciação é o lugar onde nós temos paz com Deus. Agora, a arca simbolizava a presença de Deus. Ela apontava para Cristo. E por quem que ela foi substituída? Ela foi substituída por aquele que é o resplendor da glória de Deus, por Jesus. Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação. Nele reside, diz o texto, toda a plenitude. O Senhor Jesus, hoje em dia, é exatamente a realidade da presença de Deus. Como é que eu posso viver corandeu, sabendo que o Senhor Jesus está diante de mim e eu estou diante dele todos os dias? Então o que eu devo fazer, pastor? Eu acho que você deve fazer as 7 coisas que os israelitas fizeram. E eu quero apenas te lembrar disso. Hoje você não tem mais a arca, mas você tem o sangue de Jesus que foi derramado sobre você. Hoje você não tem mais a arca, mas você tem tudo aquilo que ela apontava. Ela apontava para o Senhor Jesus. Hoje você não tem mais a presença de Deus física, onde você consegue colocar as mãos. Mas você tem a presença de Deus espiritual, e essa presença de Deus espiritual, ela não é invisível. Daqui a pouco nós partilharemos da ceia, e nós veremos a presença espiritual de Deus em elementos visíveis, e tocaremos ela mais uma vez. Como podemos viver corandeu? Tema a Deus nos seus relacionamentos e na sua prática. Como é que podemos viver corandeu? Dependa de Deus, não dependa do seu dinheiro, não dependa do seu trabalho, dependa de Deus. Como é que nós podemos viver corandeu? Santifique-se ao Senhor, volte a orar, volte a ler a Bíblia, volte a jejuar, volte a se consagrar, abandone a internet, abandone o lixo do mundo. 4, como é que nós podemos viver corandeu? Acredite no poder de Deus, o poder de Deus que ressuscita mortos ainda está disponível a nós, e ainda faz milagres dos mais variados. Como é que eu posso viver corandeu? Adore a Deus, cante a Deus, louve a Deus, aprenda a cantar, aprenda a louvar, aprenda a adorar. Adore a Deus quando você acorda, adore a Deus quando você dorme, adore a Deus quando você come, adore a Deus na intimidade do casal, adore a Deus em toda e qualquer circunstância. Como é que você pode viver corandeu? Espere em Deus, atrase o seu relógio, aprenda a esperar, não corra atrás do tempo, não fique desesperado com a ampulheta que corre ligeiro, aprenda a esperar, há tempo para tudo debaixo do sol. Como é que você pode viver corandeu? Quando Deus te disser o que tem que fazer, deixe tudo para trás. Faça como o peregrino que abandonou a cidade da destruição e deixou para trás todas as coisas e seguiu o caminho em que devia andar. Siga a Deus ligeiro, siga a Deus rapidamente. Então, respondendo as 2 perguntas, como podemos viver corandeu em nossos dias? Reproduzindo o que Israel fez no Antigo Testamento. Como podemos ter a certeza de que Deus está conosco? Por meio da ceia do Senhor. É um sinal visível. Por meio da Escritura Sagrada, é um sinal visível. Por meio da Igreja do Senhor, é um sinal visível. Por meio da comunhão dos santos, é um sinal visível. E eu gostaria, antes de mais nada, a lhe pedir que se consagre nesse tempo. Reverendo Paulo virá à frente e nos encaminhará por uma oração intercessória, intercedendo por pessoas, por coisas, por atos. Mas eu gostaria, reverendo, que você orientasse a sua igreja a qual você é pastor. Orientasse essa igreja a qual eu também sou pastor, a nós nos santificarmos, porque iremos, não diante da arca da aliança, iremos diante do Cristo que morreu por nós.
mas que ressuscitou ao terceiro dia, simbolizado nesta manhã no pão e no vinho. Feche seus olhos, vamos orar. Santo Deus, como nós ouvimos aqui nessa manhã, faço as minhas palavras, a palavra desse pastor, porque nós ainda nos surpreendemos com o Senhor, Deus. Pai, nós somos chamados para vivermos uma vida diante da Tua face. Não fomos chamados para vivermos o domingo diante do Senhor apenas, mas toda a nossa vida. E nós só podemos pedir ao Senhor que consagre os nossos corações e nos faça, Deus, não por meio dos elementos antigos da antiga administração, da Tua aliança com o Teu povo, mas por meio, Deus, daqueles elementos que o Senhor nos deu hoje, a pregação da palavra, a ministração da ceia, o batismo. Vermos, Deus, a Tua presença no mundo. Mas não só, Deus, por meio destas coisas, mas também por meio do Teu cuidado diário para conosco. Nos ajuda, Deus, a romper com a secularização dos nossos corações. Nós não queremos, Deus, mais ser como os homens do mundo. Nós não queremos ouvir o que o Senhor espera de nós e sair correndo para fazer desembestados. Nós queremos, ouvindo a Tua voz, olhando para a Tua palavra, seguirmos a Tua liderança, crendo de que aquilo que o Senhor espera de nós e aquilo que o Senhor promete, não só o Senhor cumpriu, como o Senhor cumprirá. Crendo, Deus, de que a nossa vida não é um fim em si mesmo. Crendo, Deus, que nós vivemos não apenas pelo ar que nós respiramos, mas pelo sangue que foi derramado. Nos ajuda, Deus, a crer nessas coisas, a confiar nessas coisas, a esperar nessas coisas. Nos ajuda, Deus, a nos achegarmos a esta mesa, sermos alimentados pelo Senhor e fortalecida a nossa união contigo a tal ponto que tenhamos a capacidade, em um mundo tão ansioso, de esperar. Esperar até que tenhamos a Tua orientação de prosseguir, de lutar, de deixar de lutar. Nos ajuda, Deus. E ajuda também, Pai, a liderança da nossa igreja. Que Deus, os homens que o Senhor tem levantado, os aspirantes ao presbiterato, ao diaconato, a mim e ao reverendo Daniel, a sermos homens corajosos para consagrarmos os nossos corações, para dedicarmos a nossa vida e o nosso tempo ao Senhor. Não que lideremos, Deus, conforme as nossas próprias elaborações, mas para que possamos olhar para o Senhor e, tendo do Senhor a liderança divina, sigamos ao Senhor e chamemos o Teu povo a seguir também ao Senhor. Deus, muito obrigado porque o Senhor foi fiel a nós por meio dos dízimos e ofertas e deu generosidade ao coração dos nossos irmãos no mês de fevereiro. Nós pedimos que o Senhor continue trabalhando em nossos corações com relação à administração do nosso dinheiro, para que também essa parte seja feita diante da Tua face. Nos livra de administrar os nossos recursos, seja o nosso tempo, seja aquilo que o Senhor tem nos dado, seja o nosso dinheiro, como os homens deste mundo. Mas que o Senhor possa governar também sobre essa área da nossa vida. Pedimos ao Senhor pelo trabalho missionário que a nossa igreja empenha por meio dos nossos irmãos que estão plantando igreja em Morungaba e na Casa Verde. Que lá também eles desfrutem, Deus, dessa verdade, dessa consagração,
dessa disposição de seguirem ao Senhor e avançarem com o teu reino, seja com o evangelista Tiago e o evangelista Jonatas, Deus, que tem guiado o teu povo lá. Nós também te pedimos, Deus, pelos nossos projetos aqui, pelo culto de quarta-feira, que o Senhor traga mais irmãos ao culto de quarta-feira e que o Senhor conduza todas essas coisas e este momento para o nosso crescimento, para a nossa edificação, para que nós possamos ser mais parecidos com o nosso Senhor. Nos ajuda, Deus, a prosseguir na adequação dos nossos espaços, para que esse espaço físico, que nós carinhosamente chamamos de igreja, mas que recebe a igreja, possa ser mais apropriado para que o teu reino avance, para que as nossas crianças sejam instruídas, para que os nossos irmãos sejam instruídos, que este prédio nos sirva e que nós possamos servir ao Senhor nele. Deus, nós também pedimos, Deus, pela extensão da nossa igreja, pela mudança do nosso irmão Rafa e sua esposa, que levarão um pedacinho daquilo que nós estamos fazendo aqui, lá para o velho continente. Cuida deles, Deus, para que lá eles possam ser, Deus, no meio do povo que eles habitarem, sal e luz. Deus, que se o Senhor levar eles para um lugar onde não tem uma igreja, que eles sejam igreja lá. Cuida também do nosso irmão Guilherme, da mesma forma, Deus, que haja uma igreja dentro daquele navio, que as pessoas possam ver o Guilherme e por meio do seu procedimento possam ficar no mínimo curiosas e que ele possa anunciar o teu reino, da tua graça. Cuida do coração e da mente desses irmãos que estão indo para distante, mas que permanecerão nossos irmãos em Cristo Jesus. Clamamos ao Senhor pela saúde do nosso irmão César. César é um desses homens que o Senhor tem chamado à liderança na nossa igreja, tem sido preparado e tem lutado, Deus, com a sua saúde. Dê sabedoria aos médicos que têm conduzido esse processo de tratamento e cuida da saúde do nosso irmão César. Restaura, Deus, a sua saúde e o fortaleça para que mais e mais ele possa ser firme, forte e possa servir ao Senhor, servindo a nossa igreja. Clamamos também, Deus, por essas famílias, homens, mulheres, jovens, velhos, crianças, que têm sido impactados pelos desastres naturais, Deus. Tanto no nosso litoral, quanto na Síria e na Turquia. Nós clamamos ao Senhor que dê sabedoria aos líderes dessas nações e do nosso Estado. Que levante homens e mulheres tementes ao Senhor e prontos a servir essas pessoas. E para que no meio do caos, da tragédia, eles possam ter um relance da tua graça. E por meio desse relance, possam confiar única e exclusivamente no Senhor. Deus, que nesses dois países, Síria e Turquia, que muitas vezes em alguns aspectos são fechados para o teu evangelho, que a tua igreja possa ser atuante mesmo lá, para que os homens possam conhecer o verdadeiro Deus e a verdadeira fé. Nós oramos clamando ao Senhor que consagre os nossos corações. E oramos como o Senhor Jesus nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.